Em um jogo de dois tempos completamente distintos, o Náutico buscou forças para reagir fora de casa e conquistou um ponto importante diante do Botafogo de Ribeirão Preto pela Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo no estádio Santa Cruz começou complicado para a equipe alvirrubra. Com dificuldades na marcação e pouca intensidade ofensiva, o Náutico encontrou problemas para controlar as ações do Botafogo de Ribeirão Preto, que conseguiu ser mais perigoso durante boa parte do primeiro tempo. A pressão dos donos da casa acabou sendo premiada aos 41 minutos. Em cobrança de escanteio, Morelli apareceu livre na área e cabeceou para o fundo das redes, colocando a equipe paulista em vantagem antes do intervalo. O gol refletia o desempenho apresentado pelas duas equipes até então. Mas a história da partida mudou completamente na volta para o segundo tempo. Com ajustes táticos promovidos por Hélio e Guilherme dos Anjos e a entrada de jogadores mais descansados, o Náutico passou a controlar o jogo, aumentou a intensidade ofensiva e começou a empurrar o Botafogo de Ribeirão Preto para o campo defensivo. E mais uma vez, Vitor Andrade apareceu como personagem decisivo. O atacante, que já havia marcado o gol da vitória sobre o Atlético na rodada anterior, saiu do banco novamente para mudar a partida. Aproveitando o melhor momento do Timbu no confronto, Vitor Andrade balançou as redes e garantiu o empate alvirrubro fora de casa. O gol confirmou o bom momento vivido pelo atacante, que vem crescendo de produção e ganhando cada vez mais espaço dentro do elenco alvirrubro. Com o resultado, o Náutico chega aos 10 pontos e sobe momentaneamente para a sexta posição da Série B, ficando dentro do G6 e consolidando uma recuperação importante após as críticas recebidas nas últimas semanas. Outro ponto que voltou a chamar atenção foi a força do Timbu atuando longe dos aflitos. A equipe conquistou 4 dos 6 pontos disputados na sequência fora de casa contra Atlético e Botafogo de Ribeirão Preto, desempenho que ajuda a aliviar a pressão sobre o trabalho de Hélio dos Anjos após a dura derrota sofrida diante do São Bernardo dentro de casa. A consistência como visitante, inclusive, já começa a se tornar uma das marcas da atual passagem de Hélio pelo clube. Mesmo em um início de Série B marcado por oscilações, o Náutico tem conseguido competir melhor atuando fora de Recife. Apesar do resultado positivo no contexto da tabela, o próprio Hélio dos Anjos deixou o campo com a sensação de que o Timbu poderia ter conquistado ainda mais. Na avaliação do treinador, o volume ofensivo criado no segundo tempo foi suficiente para transformar o empate em vitória. Confira a fala do treinador após a partida. Vamos lá. Sonora, professor Hélio dos Anjos. Professor Pedro, um prazer falar contigo. Falar um pouquinho sobre o jogo de hoje, o empate. Segundo jogo aí sem derrota do Náutico, uma vitória, o empate agora fora de casa. O que falar sobre a partida aqui hoje contra o Botafogo? Obrigado por falar com a gente. Olha, um primeiro tempo enrolado, onde nós não tivemos projeção ofensiva, não jogamos do jeito que nós gostamos de jogar, só definimos uma bola a gol. Segundo tempo do jeito que é o nosso modelo, do jeito que é a nossa característica. Isso não é somente em função de você ter feito substituição, eu não vejo o jogo desse jeito. Eu vejo o jogo de uma forma que o grupo se postou de acordo com o nosso modelo. Nosso time é um time de jogo, é um time de penetração, é um time que não tem medo de pressionar, não tem medo de fazer o adversário errar. Tanto que depois do 1-1, a melhor chance que nós tivemos, nós estávamos marcando pressão aos 41 minutos do segundo tempo. E nós conseguimos aquela grande chance. Então eu gostei muito do segundo tempo. Eu acho que o time se propôs a jogar do jeito que nós gostamos de jogar. Em todos os jogos nossos, nós somos assim. Um time ativo, um time de marcação à frente, um time que corre risco, mas o risco calculado. Eu fiquei feliz, é um ponto, não é daqui a pouco muita coisa, mas eu acho que pelo segundo tempo que nós tivemos, nós merecíamos até a vitória. Mas deixa para lá, aconteceu o empate, nós temos que estar felizes porque buscamos 4 pontos de 6 disputados depois de uma pequena turbulência externa dentro do Náutico. A equipe do Náutico, na sua opinião, merecia a vitória no segundo tempo? Você acha que o Náutico voltou melhor no segundo tempo? Nós voltamos, nós conseguimos bola na trave, nós conseguimos boas situações de gol e a gente merecia um placar melhor no segundo tempo. Primeiro tempo, não. Mesmo tendo um jogo difícil para nós no primeiro tempo, mas na hora que o adversário fez o gol, o jogo estava totalmente controlado. Já tinha acabado o ímpeto do Botafogo. E nós tomamos aquele gol de bola parada, coisa que eu não perdoo. Tá? Mas acima de tudo um segundo tempo ativo, um segundo tempo de grandes chances e a gente fica feliz com tudo. Conversando com o técnico também, Cláudio Tencati, né, ele sempre fala sobre a questão de aproveitamento, né? Se tiveram uma chance clara ali depois de um erro do volante do Botafogo, esses pontinhos, esses detalhes fazem diferença lá na frente para você? Faz. Se você sai daqui hoje com 6 pontos, você entende? Se você sai daqui com 6 pontos, naturalmente nós estaríamos hoje já próximo ou com o mesmo número de pontos com o Vila ainda jogando, né? Lá na frente, mas é uma competição dificílima, é uma competição complicada, é uma competição de muito equilíbrio. Você vai ver que vai ter muito resultado de empate,
Quando tem uma vitória como nós perdemos em casa para o São Bernardo, é um acidente. Não vamos ter jogo de perder de 3, de 4 nessa competição, porque é uma competição muito equilibrada. E não pensa que o Botafogo está mal na competição, mesmo com 4 ou 5 resultados sem fazer, mas é um time equilibrado, tinha um treinador maravilhoso em todos os sentidos, e eu fico feliz de ter o enfrentado hoje e ter proporcionado um grande jogo. Mais uma vez decisivo, Vitor Andrade também concedeu entrevista após o confronto e valorizou o ponto conquistado fora de casa, destacando a entrega da equipe e o momento de crescimento vivido pelo Náutico na competição. Confira a fala do atacante. E ó, o Vitor Andrade, que inclusive já disputou até Champions League, né, Vitor? Então conta pra gente qual que é a importância desse teu gol hoje aqui fora de casa. Sem dúvida, um gol muito importante, um resultado muito bom fora de casa contra uma grande equipe. A gente que vem de mais um jogo fora de casa, numa vitória em cima do Atlético, hoje conseguir um ponto aqui é muito importante, a gente tem que valorizar muito. Vitor, você que saiu do banco de reservas, né, que estava observando, viu você muito atento, observando, conversando com os seus jogadores, o que você sentiu que o time precisava para o segundo tempo, justamente com você entrando também, marcando esse gol? Quando a gente fica fora é um pouco mais fácil de sentir o jogo, de ver onde tem os espaços, né? Então a gente procura ficar sempre ali gritando para ajudar os companheiros e quando entrar em campo, ir nesses lugares que tá com a facilidade de fazer o gol, e hoje fui muito feliz, mas o mais importante foi a gente conseguir esse um ponto fora de casa. Muito obrigada, Vitor. Bom! Quem também analisou o momento vivido pelo Timbu foi o jornalista Roberto Nascimento. Demonstrando confiança no trabalho desenvolvido pela comissão técnica, o comentarista projetou um Náutico forte na sequência da Série B e acredita que a equipe pode brigar pelo acesso caso mantenha a evolução apresentada nas últimas rodadas. A seguir, você confere a análise completa do jornalista. Mas antes, quero te pedir que se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, comentário e compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Assim, você fortalece nosso trabalho e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do Timbu. Acho que valorizar a equipe é fundamental, valorizar o time nesse momento, fazer com que a equipe possa entregar resultados. Isso é um ponto importante para a equipe do Náutico. Eu acho que jogar na casa do adversário, como o Náutico joga, eu acho que isso dá ao time uma consistência de equipe forte, para brigar o tempo todo na parte de cima da tabela, e eu vejo isso com essa possibilidade real da equipe performar os seus jogos longe também do Estádio dos Aflitos. Vamos ver aqui o que de melhor aconteceu na partida, porque o jogo foi bom, tá? O jogo foi intenso, tá? As duas equipes buscando o tempo todo o resultado, e o time do Botafogo foi melhor, mas o cara que salvou a rapadura foi o goleiro Muriel. E não foi uma ou duas, não, foram muitas oportunidades em que a equipe do Náutico contou com o goleiro Muriel, e foi importante. Olha o gol aí, ó. Esse gol, uma cabeçada em cima, a defesa do Náutico falhou, 3 jogadores marcando, e o Morelli fez o gol, né? De cabeça. Meteu o colcão lá e fez o gol. Tá no segundo tempo, o Muriel fazendo algumas defesas interessantes. Fez defesas boas, tá? Mas algumas mais tranquilas, tá? Você tá acompanhando aí os melhores momentos. O Náutico começou a crescer a partir daí, ó. Bola do Dodô, defesa do goleiro, deu um rebote ali, a zaga do Botafogo acabou se safando ali, tirando. Enfim, o Náutico pressionou, subiu suas linhas, foi importante também essa transição. Chute, bola na trave ali do Vinícius, no cantinho da trave. Quer dizer, o Náutico sempre encontrando a trave, né? Reginaldo entrou muito bem também, tá? E aí veio o gol. Sobrou e o Vitor acabou chutando 2 vezes e a bola entrou. Vitor Andrade, que é o talismã do time do Náutico. O jogo ficou bom, o empate no Náutico 1-1. Essa defesa aí do Muriel é brincadeira, hein, cara? A gigante defesa do Muriel aí. O Náutico crescendo, buscando o gol. Essa bola aí, ó, muito difícil também. O Náutico criando as oportunidades de um lado e do outro. Ó, o Vitor Andrade aí chutando para fora. Olha esse chute aí, cara. Brincadeira, né? O Náutico buscando o gol. E essa bola aí, ó, Dodô. Acho que foi Dodô. Chutou. Novamente, ó. Chegou atrasado ali o Vitor Andrade e acabou desperdiçando a chance. Enfim, a gente teve aí, né, o empate do Náutico, tá? E, assim, acho que
o Náutico, na minha opinião, performou bem, tá? E o jogo foi bom, não foi um primor, mas foi bom o jogo, tá? O Náutico com o Muriel, o Matheus Ribeiro, depois o Reginaldo entrou voando na direita, hein? O Wanderson, o Betão, o Igor Fernandes, o Luiz Felipe, o Enderson, depois Samuel, e Dodô, depois Ramon, Júnior Todinho, depois Vitor Andrade é o talismã, Vinícius e Derek, depois Felipe Saraiva. O técnico Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos. O time do Botafogo de Ribeirão Preto, com o Jordan, Gabriel Inocêncio, Wallace, depois Guilherme Mariano, Vilar e Patrick Breide, Leandro Maciel, Morelli e Matheus Salles, depois Rafael Gava, Zé Hugo, depois Márcio Maranhão, Kelvin, depois Jefferson Nem, que jogou aqui no Náutico, e Luizão, depois Guilherme Queiroz, o técnico Cláudio Tencati. O árbitro da partida foi o Ramon Abade Abel, de Santa Catarina, assistentes Alex dos Santos, Santa Catarina, e Carlos Eduardo, do Mato Grosso, tá? A gente teve um jogo de trocação, um jogo no primeiro tempo muito igual, tá? As equipes buscando essa velocidade tanto por dentro como pelos lados, e a equipe do Náutico encontrando dificuldade. No primeiro tempo, até o time do Botafogo foi melhor. Já no segundo tempo, não. Acho que o Náutico cresceu bastante, as mudanças também foram importantes. Eu acho que o Hélio também corrigiu dentro do próprio time, posicionamento de alguns jogadores, a questão do meio-campo. O Náutico estava perdendo muito meio-campo, precisava ganhar essa segunda bola. Não vi o Náutico nesse primeiro tempo subindo as suas linhas, coisa que é uma característica do time. Quer dizer, diminuir o espaço não aconteceu. Já no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Náutico diminuiu o espaço, subiu as suas linhas, cresceu no jogo, mandou no jogo e poderia ter até vencido, como vocês viram aí os lances da partida. Mas, enfim, o Náutico consegue, em 2 jogos, 4 pontos fora de casa, galera. E eu sei, o torcedor queria que o Náutico estivesse liderando. Aquele jogo contra a equipe do São Bernardo 3-0, um jogo atípico, um jogo fora da curva, não existe isso. O Náutico joga 10 vezes contra o São Bernardo e ganha em perde e pata, mas não tomar 3-0 como tomou. E gosto do trabalho do Hélio dos Anjos, do Guilherme dos Anjos, estão fazendo um bom trabalho, tem que dar sequência nisso aí. Eu acho que não pode ser interrompido agora. E você tem que ter convicção, torcedor. Torcedor do Náutico, você tem que ter convicção, saber o que o Hélio Andrade já fez aqui. O Hélio dos Anjos já fez aqui. Tô na cabeça do Vitor Andrade o tempo todo, Vitor Andrade. Do Hélio dos Anjos fez aqui, cara. E assim, algumas descobertas. Esse Vitor Andrade mesmo é uma descoberta. Fez um golaço no jogo passado contra a equipe do Atlético. E o Hélio descobriu ele. É um cara que chuta muito de fora da área. Gosto do jogador que chuta de fora da área. Ele chuta de fora da área, não só 1, 2, 3. Erra, mas tenta acertar. E aí também, sorte. Buscou, quem acredita, quem trabalha, quem busca, consegue. A sorte ajuda. E foi isso que aconteceu, né? Brigou lá, chutou 1, 2 vezes e acabou entrando e conseguindo um empate diante da equipe do Botafogo fora de casa. Como eu falei, agora o jogo é no Estádio dos Aflitos contra o América. E deixa eu bater na madeira aqui, porque a gente tem mania de ressuscitar defunto. A gente tem mania de levantar time que já está lá no ML, aí vem para Pernambuco e consegue vencer e a gente levanta defunto. Enfim, mas parabéns ao técnico Hélio dos Anjos, do Guilherme, tá? E acho que o trabalho está sendo bem feito. O torcedor do Náutico tem que dar crédito. Não pode toda hora ao perder um jogo tem que derrubar, tem que cair, lá vai protesto, lá vai bronca, não. O Hélio é consciente, galera. O Hélio sabe o que faz. Ele tem um time na mão, ele tem a equipe na mão, ele sabe o que faz com o time. E isso é um ponto importante hoje. E o torcedor fica, não, tem que tirar Hélio, sai Hélio. Tirar Hélio vem quem? Me diz. Vocês estão pensando que tá fácil encontrar treinador que entrega resultados, que entrega conquistas, que entrega acesso? Não tá fácil não, meu irmão. Do outro lado, você tem um Cláudio Tencati, que é o técnico da equipe do Botafogo, que até então era o bicho-papão da Série B. Não, tá ganhando todo mundo. O Sport quer contratar. Vocês lembram que o Sport queria contratar e recebeu não. Então, o treinador do outro lado é top. O time jogando em casa. Mas não, o Náutico foi lá e conseguiu um resultado de empate e poderia até ter vencido. Não era fora da curva o Náutico vencer a equipe do Botafogo lá não, porque o Náutico performou bem, principalmente, como eu falei, no segundo tempo. Na sequência, tem alguns jogadores, eu acho que, por exemplo, o Paulo Sérgio para mim é titular nesse time, é um jogador que entrega muitos resultados, cheira a gol, tá lesionado, tá? O Leonai também é outro jogador que pode performar bem também nesse time do Náutico. O Dodô tá crescendo bastante, então
é isso aí, galera. Na sequência ao trabalho, que as coisas possam dar certo no Timba. Agora queremos saber a sua opinião, e Vitor Andrade merece uma vaga definitiva entre os titulares? O Náutico pode transformar essa sequência fora de casa em arrancada na Série B? Deixe sua opinião sobre os assuntos abordados no vídeo nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho e fica por dentro de tudo que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Até o próximo vídeo.